Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Todos juntos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei que se alimente da água da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Bem, Senhor Deus e Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos agora, Pai amado, por iluminação, que teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir nessa exposição bíblica. É assim que nós choramos agora e te pedimos, em nome santo do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós começaremos hoje uma série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. Essas cartas, elas são realmente maravilhosas no que concerne ao conteúdo prático e também doutrinário. Então, sempre nós nos apropriamos bastante quando nós estudamos as cartas do Apocalipse. São 7 igrejas, as conhecidas igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. A igreja de hoje é a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor. Era uma cidade grande. Ela possuía cerca de 600.000 habitantes. Vejam só, nessa cidade também nós encontramos uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Artemis, seu nome grego; Diana, o seu nome romano. É a deusa da caça, a deusa da fertilidade, a deusa também que protegia as mulheres no seu período próximo ao parto. Então veja que essa cidade era uma cidade também com contornos culturais muito aguçados. Nessa cidade havia uma biblioteca com 12.000 rolos, ou seja, 12.000 livros. Também em Éfeso, nós vemos que o Evangelho não ali chegou. A partir de Éfeso, toda a região da Ásia Menor foi alcançada pela palavra do Senhor. Então ela foi um centro também de expansão do Evangelho, um centro missionário. E quando nós olhamos, depois de tecer esses comentários introdutórios, quando nós olhamos para esta carta, a carta à igreja em Éfeso, nós vamos entender um pouco da realidade daquela igreja nesse exato momento em que o texto foi escrito. Nós sabemos então, como eu falei, e você pode ler depois, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a importância, o crescimento, até mesmo o avivamento ocorrido lá em Éfeso. Mas quando nós chegamos aqui nesta página, nesse período exatamente, o que se passa com essa igreja é que essa igreja, ela, aos olhos de todos, ela poderia ser considerada como uma igreja maravilhosa. Porque era uma igreja que primava pela doutrina. E como é bom sabermos que uma igreja prima pela doutrina. Ainda é assim nos dias atuais. Porém, irmãos,
Essa igreja, ela havia incorrido num grave equívoco que nós iremos ver na sequência. Que equívoco era esse? Essa igreja havia abandonado o seu primeiro amor. Juntamente com isso, por ter abandonado o primeiro amor, essa igreja, então, ela passou a não ter mais o mesmo fervor de outrora. Ela era muito boa, era uma igreja operosa, era uma igreja que trabalhava, mas era uma igreja meramente formal. E quando a gente olha então para o texto vai nos dizer: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, veja comigo, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E eu diria para você inicialmente que conservar na sua mão as 7 estrelas significa dizer que é o Senhor quem sustenta, quem mantém, quem direciona a liderança da igreja, presbíteros e pastores. É o Senhor que assim o faz. Mas o texto ainda prossegue dizendo ao nosso coração, não apenas que ele conserva na sua mão direita, que é a sua mão de poder, a sua mão de autoridade, as 7 estrelas, mas o texto também diz que, veja comigo, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Significa dizer que o Senhor tem uma presença ativa. Ele caminha, ele anda, ele participa, ele averigua as coisas, deixa eu corrigir aqui em português, ele averigua as coisas que estão acontecendo no seio da comunidade, no seio da igreja. Olha que coisa, é por isso que o texto nos fala que ele anda, ou seja, ele é presente dentro da realidade da igreja. Ele sabe o que se passa com cada irmão, com cada irmã, ele sabe de todas as coisas, portanto ele é onisciente. Ele é o Deus que conhece todas as coisas e não carece das nossas informações. E na sequência, então, o texto vai nos dizer: conheço as tuas obras, o que especifica ainda mais e melhor, que o Senhor, Ele sabe de tudo que se passa conosco, sabe do que ocorre nesse exato momento em meu coração, quais são os meus sentimentos, as minhas ambições, as minhas apreensões, os meus cuidados, os meus temores, também as minhas expectativas, as minhas alegrias, os meus sonhos, tudo isso o Senhor sabe. Então o texto nos diz que conheço tanto o teu labor. Labor, obviamente vocês sabem o que significa: trabalho, obras. Era uma igreja operosa. Mas quando nós vamos estudar o texto, essa expressão da língua grega, labor, não significa qualquer tipo de trabalho. Significa um trabalho extenuante, um trabalho cansativo, uma dedicação profunda à causa do Senhor. Não é um trabalho esporádico, não é uma dedicação momentânea, é você estar entregue completamente ao serviço do Senhor. Você se dedica, você trabalha. Então, obras e um trabalho extremamente exaustivo em prol da causa do Senhor. E na sequência, o texto nos diz então que ele conhece o labor, mas também conhece a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova, ou seja, eles testaram os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O versículo então, número 2, ele vai nos mostrar 2 verdades muito importantes acerca da perseverança desses irmãos, queridos. Esses irmãos, eles não se afastavam dos seus propósitos de servirem corretamente a Deus. Então é por isso que o texto nos declara que inclusive eles testaram o discurso daqueles que se apresentavam como apóstolos. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque nós vivemos uma época em que o que é mais valorizado são as experiências. As pessoas querem sentir alguma coisa, elas querem vivenciar alguma experiência mística profunda.
elas querem ter arrepios. E, obviamente, todos aqueles que anunciam o Evangelho sabem dessa realidade. O discurso, ele é muito importante, e aquela igreja sabia aferir, ela possuía discernimento espiritual para verificar quando o ensino era correto ou quando o ensino era equivocado. E isso para eles era de suma importância. Eles estavam corretos na sua forma de agir. A igreja deve ser assim. A igreja deve ser meticulosa no ensino. A igreja deve ser esmerada em verificar se a palavra está sendo pregada com exatidão. Porque nós, semanalmente, ao assistirmos à internet, que é o nosso canal maior hoje, é via internet, nós ouvimos as mensagens mais estranhas, mais esquisitas. Tudo isso nós temos ouvido e assistido pela internet. E por vezes falta em muitos cristãos esse senso de discernimento. Às vezes há veneno na panela e os crentes não percebem que estão comendo algo que não é apropriado para a sua saúde espiritual. Então, na sequência, o texto vai nos dizer no verso de número 3: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. A verdade que o versículo 3 nos apresenta é que essa igreja, os irmãos daquela igreja, eles, na verdade, eles perseveravam e suportavam provas, o que significa dizer que eles estavam sofrendo perseguição. Eles estavam sofrendo perseguição, mas ainda assim eles mantinham a sua fé, eles perseveravam, eles continuavam naquele caminho. Mais um ponto positivo para aquela igreja, para aqueles irmãos. A igreja agia assim. Numa época, amados, em que ser crente não dava ibope. Eu sempre ibope está meio atrasado, né? Agora são outros institutos, né? Mas, para vocês entenderem bem, ser crente naquela época não dava ibope. Muito pelo contrário. Você estava sujeito a perseguições. Você estaria sujeito a perder a própria vida, a ter uma vida parca de recursos para cuidar da sua família, porque as duas oportunidades você estava fora, você estava alijado por conta da sua fé. Era assim que acontecia. E eu digo para você que em nossos dias a coisa mudou bem de figura. Por exemplo, o cantor, quando ele perde a sua notoriedade, ele de repente forja uma certa conversão e vem para o meio evangélico em busca de clientela, de sucesso, de fama e de dinheiro. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Mas naquela época não era assim. Estar ligado à fé era justamente para pessoas que fossem realmente cristãs. Ninguém em sanidade total faria tal coisa. Então o texto nos fala, queridos, da seguinte maneira: veja comigo, por causa do meu nome, ou seja, um sofrimento que não era qualquer sofrimento, era um sofrimento oriundo da ligação daquelas pessoas com Jesus Cristo. Não era um sofrimento porque você de repente foi negligente em seu trabalho e o patrão está te perseguindo, entre aspas. Na verdade, está cobrando que você trabalhe melhor. Mas aqui se refere ao sofrimento próprio daquele que é cristão e sofre por ser cristão. E o texto então nos diz, veja comigo, na sequência o texto vai dizer então: e não te deixaste esmorecer. Ou seja, essa igreja persistia, essa igreja perseverava, essa igreja não era de voltar atrás. Era uma igreja nesse sentido forte, corajosa, uma igreja fiel. E no versículo de número 4, nós encontramos então o primeiro problema
existente naquela igreja. E o grave problema que ocorria naquela igreja está no versículo 4. É algo que o próprio Deus tinha contra aquela igreja. E nós precisamos fazer uma reflexão individualmente. Será que eu estou dentro dessa situação? Será que eu estou dentro disso que o Senhor mesmo condenava na igreja de Éfeso? É uma pergunta que eu preciso me fazer. O texto diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O texto, na verdade, nos mostra, então, que eles eram criteriosos e hábeis para perceber as heresias dos outros. Eles sabiam exatamente mostrar que quem estava errado, onde estava errado, onde estava falho, o ensinamento. Positivo, muito bom. Só que eles não conseguiam olhar para dentro de si e perceber que eles agora estavam apáticos, que eles não tinham mais o mesmo fervor de outrora, que eles agora não estavam mais vibrando com a fé, como no início eles vibravam. E aí, por vezes, nós que somos pastores, e talvez você já tenha ouvido, pessoas que chegam para nós e dizem assim: eu estou cansado de tudo, estou desanimado. É uma palavra que eu detesto. Estou desanimado. E aí você pergunta: qual é a causa do seu desânimo? Está tudo ruim. A economia está ruim, o presidente está ruim, o governador está ruim, a cidade está ruim. Eu sei que muitas dessas coisas são verdade. Mas será que isso tem o poder de nos paralisar? De impedir que a gente creia que na nossa vida opera um Deus, que Ele é grandioso, é poderoso para mudar as nossas circunstâncias? E aí, meus irmãos, essas mesmas pessoas falam assim para nós: está ruim o trabalho, está ruim o casamento, está ruim na igreja, tudo está ruim, nada me agrada, o louvor não me agrada, a pregação não me agrada, eu já não pego mais tempo para ter nenhum tipo de ligação com a minha fé. E aí você pergunta a essa pessoa: será que você está assim pelo problema dos outros ou das circunstâncias? Ou será que você está assim porque você não ora? Porque você não lê a Bíblia? Porque você não prioriza a Santa Ceia? Porque você não está mais tendo comunhão com outros irmãos, mas apenas convivendo com pessoas com uma outra cosmovisão, com um outro pensamento? Nós devemos ter relações com pessoas que têm outros pensamentos, lógico, senão como elas seriam evangelizadas? Mas às vezes o nosso caminho parece muito com o caminho do ímpio, porque as nossas conversas passam a ser as mesmas conversas dos ímpios. Eu, quando era corretor de seguros, eu optei por ser home office quando não existia muito isso. Eu trabalhava direto de casa, porque havia uma coisa que eu detestava: era o ambiente que eu via dentro do salão de vendas. As conversas eram as piores conversas, os assuntos, os mais deploráveis assuntos. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E quando não era algo obsceno, promíscuo que era falado, era aquela coisa de puxar o tapete do outro, de prejudicar o outro. Quando eu percebi que eu podia ter a minha renda com as minhas próprias vendas, não precisando estar lá dentro, eu passei a vender com um mero conectel. Vocês lembram o que era conectel? Lembra? TV3? Era o que eu usava para vender. As pessoas achavam que eu tinha toda uma estrutura montada dentro de casa, né? Que como é que esse homem vende? Consegue manter uma família desse jeito? Eu contava com a bênção do Senhor. E eu tenho certeza que você também conta com a bênção do nosso Deus.
E assim a vida prosseguiu e a vida caminhou. Mas eu não queria para mim aquele tipo de conversa, aquele tipo de coisa que me fazia tanto mal e me trazia grande prejuízo. Mas existem situações que você não pode se afastar mais corriqueiramente do convívio com as pessoas. E aí você precisará estar bem preparado espiritualmente para vencer essas etapas. Porque todas as propostas surgem nesse lugar. Homens, mulheres, sexo, dinheiro, drogas, tudo que você possa imaginar. E aí você tem que pensar o que você quer na sua vida. O que é melhor para você, o que você deseja para o seu viver. E quando a gente olha aqui para essa realidade dessa igreja, a gente fica pensando, será que no nosso caso hoje, muitos não estejam desestimulados com a fé, porque deixaram de confiar no poder de Deus para nos sustentar, tanto espiritualmente como profissionalmente? Será que nós não estamos valorizando muito mais outras coisas do que aquilo que deveria de fato mover o nosso coração? Será que a gente está com o coração petrificado? A gente não consegue pensar de forma transcendente de maneira alguma. São cuidados que nós precisamos pensar. Mas o texto nos fala então que a grande questão do Senhor contra aquela igreja, uma igreja que aos olhos humanos ela era uma igreja maravilhosa, é porque ela tinha perdido o primeiro amor. E o melhor exemplo que eu tenho para dar a vocês do primeiro amor é o exemplo do casamento. Você lembra, você que é casado? Como é que você era quando se casou? Era uma felicidade só, era um sorriso nos lábios, era uma alegria de poder voltar para casa e se encontrar com a esposa. Você ia, de repente, para a cozinha e ajudava a mulher, ou a mulher, então, querendo te surpreender, ela fazia um prato maravilhoso para você, e você ficava feliz e encantado. Que mulher com a qual eu me casei. Mas os anos foram se passando, nós não deixamos o amor, porque o amor jamais acaba. A gente continua amando, mas uma coisa que foi perdida é o mesmo gozo, a mesma alegria, o mesmo prazer, a mesma satisfação de ver o outro feliz e alegre, o mesmo fervor, a mesma paixão. Espiritualmente, meus irmãos, espiritualmente era o que estava acontecendo aqui. A igreja estava fazendo tudo certinho. Assim como uma mulher casada, um homem casado, o homem vai na rua, traz um bombom que a mulher mais gosta, a mulher faz o melhor prato para o seu marido. Tudo isso acontecia. Mas o problema é que eles não faziam mais com o mesmo coração, com a mesma satisfação, com o mesmo fervor, com a mesma paixão. E isso aos olhos do Senhor é algo seríssimo. É tão sério como ter a doutrina correta. É sério. É sério também ter as motivações corretas naquilo que nós fazemos para Deus e fazemos para o outro. E vários estudiosos dizem que essa igreja ela havia perdido esse primeiro amor não somente para com Deus, mas obviamente para com o outro, para com o próximo. As relações não eram mais tão afetuosas, não eram mais tão amigáveis. E esse problema está sendo denunciado aqui. E quando nós partimos para o verso número 5, o texto fala: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeira coisa que eu diria para você: o autor está nos dizendo, com esse verbo lembrar, veja se eu estou certo, a ideia aqui é de que eles sabiam onde, na verdade, eles caíram ou abandonaram o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, eles sabiam qual foi o momento, qual foi o instante, o que eles começaram a vivenciar que os afastaram desse primeiro amor. E talvez todos nós saibamos
quando foi que isso aconteceu. E o Senhor nos convida a lembrar, a inquirir a nossa própria mente. Onde foi que nós perdemos esse fervor, essa paixão? Onde foi? Quando aconteceu isso? E aí, ele não fica apenas no lembrar-se, na realidade, a queda que ocorreu, mas ele diz mais: arrepende-te. E o arrependimento, ele não é apenas uma mera emoção, daquelas que o pastor chama na frente, as pessoas vêm chorando e tudo mais. Grande parte dessas pessoas, na verdade, elas foram movidas apenas por uma mera emoção. Mas aqui, embora arrependimento passe pela emoção, o arrependimento é, acima de tudo, uma decisão. Você se arrepende decididamente a não viver mais da forma como você vivia. É uma decisão. E eu vou lutar por isso. Eu vou viver por isso. E diz mais: lembra-te, arrepende, porque só se arrependendo é que nós seremos capazes de voltar à prática das primeiras obras. Só nos arrependendo das nossas falhas para com Deus, para com o outro, para com o nosso amado, para com o nosso amigo, só assim é que nós teremos a condição de voltar à prática das primeiras obras. E quais seriam então as primeiras obras? Porque obras essa igreja sempre teve. Era uma igreja que trabalhava, e que trabalhava muito. Então, quais são essas obras? Não são exatamente as obras, mas a maneira como se faziam as obras. É voltar a fazer a obra com a mesma paixão, com o mesmo fervor, com o mesmo encantamento. É recobrar essa energia, essa alegria, essa esperança, essa empolgação, que não é uma empolgação como nós imaginamos, algo meramente momentâneo, mas é uma empolgação que não passa, é um entusiasmo, que na sua etimologia significa alguém que está cheio de Deus. E quando você está cheio de Deus, meus irmãos, você faz as coisas com amor e com paixão. Você busca momentos e oportunidades para alegrar o coração do outro, seja ele Deus, seja ele um irmão, seja ele um amigo. E o texto então nos fala o seguinte, vejam comigo: se aquela igreja não voltasse às primeiras obras, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Algumas coisas importantes aqui. Quando você observa o vendo, isso traz uma ideia muito comum, inclusive no Salmo 98, nós lemos isso hoje na abertura do nosso culto. Essa expressão é muito comum para dizer que Deus, durante a história, Ele vem à humanidade, Ele vem ao mundo, tanto trazendo salvação, isso é maravilhoso, mas também trazendo juízo. Trazendo salvação, mas também trazendo juízo. Então, não é aquele juízo final, não é aquele retorno final que vai acontecer, mas Deus vem com poder sobre a humanidade, trazendo salvação às pessoas, mas também trazendo juízo sobre a humanidade que está afastada dos valores, dos princípios de Deus. E aí o texto nos fala que se isso acontecesse, Ele moveria o lugar do teu candeeiro. Quando nós olhamos para a história presente das últimas décadas da Europa, nós verificamos que a Europa, ela perdeu o fervor. Muitas igrejas se transformaram em museus, outras em teatros, outras em restaurantes, outras ainda em discotecas. Que coisa triste.
mas é uma realidade. Mas o Senhor Deus está dizendo que se isso acontecesse, aquela igreja deixaria de existir. Status de igreja não teria mais. Embora as pessoas que eram cristãs de verdade, elas fossem salvas e não perderiam jamais, como não poderiam perder, a salvação. Se você abrir no Evangelho de João, versículo 28, vamos dar uma olhadinha. João 10, 28. O texto nos diz como, gente? Vamos ler juntos? E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ou seja, quem tem a vida eterna jamais perecerá. Não tem como se perder, não perderá a salvação de maneira nenhuma, e ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Nós estamos seguros em Deus, aleluia! E aí o texto nos fala então, versículo de número 6. Tens contudo a teu favor. O Senhor tem algo contra a igreja, mas assim, o Senhor também tem algo a favor daquela igreja. É o versículo de número 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí eu sei que você está se perguntando: quem são os nicolaítas e quais eram as obras dos nicolaítas? De maneira resumida, eu diria para você o seguinte: é uma resposta extremamente difícil de se dar de forma precisa. Mas os estudiosos entendem que possivelmente eles fossem discípulos do diácono Nicolau de Antioquia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6. Quando há a instituição dos diáconos, aparece o tal Nicolau de Antioquia. Então talvez fossem seguidores dele. Mas há também uma ligação entre os nicolaítas e Balaão e Jezabel também, ou seja, esses personagens do Antigo Testamento que estavam ligados à idolatria, à imoralidade cultural. Então, na verdade, ele está dizendo que aquela igreja tinha uma coisa muito positiva. Ela não aceitava culto misturado, ela não aceitava o paganismo, ela não aceitava superstição, não aceitava crendices e não aceitava que os crentes participassem de programações mundanas, programações religiosas que misturavam com o mundanismo, com a sexualidade promíscua, e não a sexualidade dentro do padrão estabelecido por Deus. Então veja que eram os nicolaítas. E o Senhor fala: olha, concordo com vocês, vocês estão certos, porque eu odeio. E aqui nós também devemos decidir odiar, ter ojeriza, ter nojo dessas práticas culturais que são completamente equivocadas e contrárias ao Senhor nosso Deus. Mas no verso 7, para a gente terminar, o texto vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E todos nós devemos ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Há um vencedor. E quem seria o vencedor? Alguém isento de falhas? Alguém perfeito? Alguém autoconfiante? Alguém que acha que ele próprio se salvou e por isso ele é vencedor, porque ele é muito forte, ele é imbatível? Não. Vencedor aqui é todo o cristão.
É todo crente que confia na graça, no amor, no perdão, na obra salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo. Esse é o vencedor. E se você está aqui entre nós e deposita a sua fé em Jesus Cristo, saiba que você é um vencedor. Amém? E ele diz mais: ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E justamente a árvore da vida fala de Cristo. E fala dessa vida futura, na natureza recriada, no novo céu e numa nova terra, que nós iremos habitar um dia, onde todos os males cessarão, onde as nossas tristezas ficarão para trás, onde as nossas apreensões presentes não mais existirão, onde nós viveremos delícias perpétuas, assim como se vivia no paraíso, como Adão e Eva viveram no jardim das delícias, felicidade sem fim. E nós viveremos dessa forma para todo o sempre. E finalizando então, eu quero orar com você. E eu quero dizer 3 coisas. Primeira delas, lembrar. Lembrar de quê? De onde caíste. Segunda coisa, arrepende-te. Não uma mera emoção, mas uma decisão firme e forte, confiante em Deus. E por fim, volta à prática das primeiras obras. Volte hoje a fazer como você fazia antes. Volte hoje. Continue a fazer a obra de Deus que você sempre fez. E louvado seja Deus pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. Mas volta a fazer com a mesma paixão, com o mesmo fervor, com a mesma alegria, com o mesmo esmero, com a mesma intensidade. Viva a alegria de estar na sua fé, de vir à igreja, de acordar cedo, de preparar a sua roupa, seja ela nova, seja ela usada, seja ela de grife, seja ela mais simples, mas se levante cedo, domingo pela manhã, consagre o domingo ao Senhor e venha à casa do Senhor, ouvir a palavra, louvar a Ele, ter comunhão com outros irmãos, a se alegrar com a sua família da fé e também com a sua família natural. Tudo isso nós devemos fazer porque alegra o coração de Deus. E na segunda-feira nós iremos glorificá-lo em nossas áreas de atuação, em nosso trabalho. Nós daremos o testemunho àqueles que estiverem à nossa volta. Nós falaremos de Cristo se houver oportunidade de falarmos, mas se ainda não pudermos falar, o nosso testemunho ecoará no coração e na mente dessas pessoas. Amém? Esse é o pensamento que nós devemos ter. Eu quero orar com você nesta hora e peço que você ore por mim também. Vamos ficar de pé.